Olá, boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Gente, a partir de hoje eu estava pensando em fazer uma série falando sobre a minha vida. E o título dessa série que eu vou fazer, eu vou colocar aí no vídeo o tema, o que aconteceu comigo, tá certo? Eu tenho agora hoje 45 anos e já tenho uma história para se contar. E eu quero contar em cada episódio desses vídeos que eu vou fazer o que aconteceu comigo, desde a infância até os dias atuais, tá certo? Aí hoje, na introdução, né, desse vídeo, dessa série que eu vou fazer, eu convidei para estar comigo o meu pai, tá aqui, o meu pai, que a gente vamos começar junto essa série, e minha mãe, Damiana, meu pai é Josué, e minha mãe, Damiana, Deus te abençoe, que está aqui para a gente começar essa série. Nós vamos começar mesmo do começo, do início, né? Eu sou, como eu já falei, tenho 45 anos, nasci no ano de 1977. Hoje a gente mora aqui na cidade de Caruaru, uma das maiores cidades de Pernambuco, mas a gente vem da zona rural, tá certo? A gente vem da zona sul de Pernambuco, da Mata Sul de Pernambuco, né, da zona rural, ali da região da Usina Pedrosa, Cortês, Ribeirão, aquela região ali que a gente fazia parte, e meu pai morou um tempo ali, minha mãe também, e a partir de agora a gente vamos começar, né, dar início a essa história, né, pai? O senhor tá aí, vai compartilhar com a gente um pouco da história, né? Tem mãe também aqui. Ô mãe, eu vou perguntar primeiramente à senhora, com quantos anos a senhora casou-se com o pai? Quantos anos foi? 13 anos e 6 meses. Com 13 anos e 6 meses ela já foi morar, mas pai só estava com quantos anos? 19 anos. 19 anos, duas crianças, dois meninos, né? Dois meninos, a gente já vê, já imagina que eu sou um milagre. Eu sempre falo nas minhas histórias que eu sou um milagre. Por que eu sou um milagre? Na época em que eu nasci, existia uma situação de vulnerabilidade de morte de criança na época muito alta. E quando eu penso nessa história que eu sou um milagre, é porque de 3 filhos que minha mãe teve, não foi? De 3 filhos, primeiro 3 filhos, que eu sou o primeiro, o segundo e o terceiro filho, eu fui quem sobrevivi, né? Quer dizer, dos 3 primeiros filhos que mãe teve, eu fui o primeiro, e os outros 2, o segundo e o terceiro, esses faleceram. Ou seja, porque morria muita criança naquela época. Então, falando dessa, eu ainda fui bem doente, não foi? Você, segundo teu tio Maravilha, quando chegou que viu a tua situação de saúde, ele disse a mim e a Damiana, procure fazer outro e fabricar outro, por causa que esse daí não vai sobreviver não. Certo. E sobreviver, quer dizer, eu sou um milagre, né? Na história que ele está contando, que mãe conta, eu fui no último pau do canto e voltei, né? Fui lá, ele me segurou e eu voltei. Ô mãe, pai, como era a casa que a gente morava na época? Naquele tempo nós morávamos numa casinha de taipa. De pau a pique, como se diz a história, né? De pau a pique, que é uma casa de taipa, coberto de palha de cana. De cana de açúcar. Como era que era a palha? Fazia o que com a palha? Tirava ela? Quando estava velha, passava só um ano a cobertura. Aí por ano tinha. Era uma cobertura periodicamente? Era. Aí quando antes de pegar o inverno, nós tirava a cobertura e botava outra palha de cana nova. Era para a goteira não pingar dentro de casa. Mas nessa época que eu nasci, a cobertura estava boa ou estava em péssimo estado? Estava em péssimo estado. Chovia em cima, chovia embaixo. Sim. Caía em cima da cama, em cima da mesa, a chuva, era muito difícil. Fazia lama dentro de casa, que não tinha piso, a casa era no barro mesmo. Terra batida. Era no barro mesmo e fazia lama dentro de casa. Uma casinha de 4 metros por 5. Uhum. Ainda falando sobre a casa também era, as paredes também não era toda bem tapada, dava para ver do outro lado às vezes, né? Às vezes dava.
Por causa que quando nós botamos o barro na parede, aí bota ele mole, né? Aí só que quando ele enxuga, às vezes fica umas brechinhas, que quem está lá de fora vê quem está lá dentro, quem está lá dentro vê quem está lá de fora também. Certo. Aí era assim a situação da casa da gente. A minha primeira casa que eu morei, onde nasceu meus 3 primeiros filhos. Tá vendo, gente? Ô mãe, e os móveis da casa eram o quê? O que era que tinha de móvel na casa? Diga aí, pra gente ver o que era que tinha lá. Não, quem sabe do móvel é eu. O senhor sabe do móvel? Foi o senhor comprou, não foi? Eu fiz. Providenciou, não foi? Providenciei, porque quando eu casei, na época que eu casei, que eu toda a vida vivi na zona rural, e não tinha recurso nenhum. Não tinha recurso nenhum, não tinha salário também, por causa que eu era clandestino. Aí arrumei uma porta inteira, né? A gente estamos falando isso no ano de 1977. Na década de 70. Na década de 70. Tinha passado a cheia, né? Uma fome, tudo isso, tinha né? tido uma crise muito grande. Nessa época de 70, não foi? Tudo difícil. Aí eu tinha recém-casado, aí eu fiz uma cama de uma porta inteira. Botei uns tornos na parede, no chão, e botei um colchão de capim. Nesse tempo do pobre não tinha colchão de espuma, não, era de capim. Então botei um colchão de capim e nós dormia nela. E do meu jeito a mesa, onde nós comia, a mesa era um rolo de porta, que era, a porta era 2 rolos, aí era um rolo também com 2 friquias, aqui outro na parede, ali Damiana forrava, deixava tudo, parecia uma mesa, mas não era mesa, era uma improvisão. E o fogão era um fogão também de barro, fogão feito de barro para cozinhar a lenha. Nós não tínhamos um fogão, não tinha uma geladeira, não tinha nada disso. A geladeira era um pote, né? Era um pote, e se não tivesse um pote, um balde, alguma coisa que segurasse ali, né? Mas às vezes tinha um pote na cantina da parede, e outra foi que né? Era um pote, nessa época era pote, porque nesse tempo da década de 70, para nós, não conhecia o plástico não. Não conhecia o plástico não, era pote de barro. As vasilhames de plástico. Era tudo de plástico. E de barro. Não tinha até panela, eu lembro que até panela era de barro, a chaleira era de barro, a cuscuzeira era de barro. Depois foi aparecendo o alumínio e o plástico. Sim. Era isso. Até prato de barro tinha. Agora, desse tempo nós já não comíamos mais prato de barro. Já tinha porcelana, né? Porcelana era que bate. Era o barulho dele, né? Ele fazia um barulho quando ele caía. Aí pronto, foi a situação que eu casei. A situação que eu casei foi essa. A minha primeira moradia foi essa. Quanto tempo o senhor passou naquela moradia? Eu penso assim, eu lembro, passei uns 5 anos. Por quê? Eu pergunto a ele, porque eu já vou falar de mim, que a situação aqui é uma introdução para esse vídeo, para esse episódio, essa série que a gente vai fazer. E eu me lembro quando foi começada a fazer a segunda casa da sua morada. Eu me lembro. Eu já me lembro. Aí é onde eu já entro, que eu já me lembro que chegaram lá 2 homens para trabalhar naquela casa, que era na frente da casinha de palha. Tinha o bebedouro, a água que passava ali. Na verdade, depois da água, fizeram a terraplanagem, e na terraplanagem a gente começou a trabalhar, agora levantar a casa maior, né? Que essa casa maior agora é uma casa já com telha. Já estava evoluindo agora aquele casal novo ali de 19 anos e 13, 14 anos já na época, mãe, eu disse, já com 20 anos, mais. Já estava com mais, né? Já estava com... Não, nesse tempo eu já tinha uns 24 anos, então já estava com 17 anos. 17 anos, já tinha 3 filhos. Exatamente. Eu nasci quando ela tinha 15 anos. E aí eu disse a vocês no começo do vídeo que 3 crianças, das 3 crianças, primeiro filho dele, 2 morreram, mas só que um morreu já com 4 anos e meio, não foi? Que já eu tive um tempo com ele ainda criança, que era meu irmão, que era o segundo filho de pai. Então, nessa época começou agora a trabalhar a casa de... Aí eu me lembro que tinha mata perto, né? Assim, a mata e puxava com gado, madeira, e começaram a construir a casa. Sendo casa de taipa ainda. Casa de taipa, tanto era de taipa, só que a evolução que ela era maior
e era casa de coberta de telha, não é isso? Diga aí, fale sobre ela. Qual era a sua expectativa de morar naquela casa com porta, agora com as portas, com aquele janela? Quando o administrador, que eu trabalhava na época, clandestino, como eu disse, aí não tinha direito a uma casa melhor como essa que fizeram para mim. Eu morava naquela casinha de taipa da primeira, que era coberta de palha de cana. Aí quando o administrador me fichou na usina Pedrosa, que é meu primeiro trabalho viu que realmente registrado. Viu que realmente o senhor ia ser um trabalhador dali daquele daquela região. Estava formando família. Né? Aí ele resolveu fazer uma casa para mim, uma casa coberta de telha. Aí foi muita alegria, eu e Damiana, porque nós ia ver uma vida descansada, sem precisar de estar sempre todo ano trocando a cobertura, e mesmo assim, ainda no inverno pesado, a chuva caía em cima, na palha, caía embaixo, aí isso ia cessar. Agora só era paz para nós, muito bom. Gente, esse foi a introdução da nossa série, tá certo? Uma introdução que eu vou contar agora do próximo vídeo em diante, o que aconteceu comigo a partir dessa casa, né? Que foi a casa, já, vamos dizer assim, a casa nova, né? A casa nova que já tinha 2 quartos, né? 2 quartos. Era pro início, depois aumentou mais, foi aumentando ela com o correr do tempo, colocou piso nela de cimento, não foi? Rebocou, que tudo eles levantaram, taparam ela com barro, cobriram e entregaram a ele com as cordas, e o resto ele foi quem fez. Né, com o correr do tempo e, claro, quando foi melhorando mais a vida, não foi? Já estava com, eu acho que uns quase 15 anos na casa já. Aí quando eu me fichei, aí foi melhorando as coisas, por causa que nós trabalhávamos já tinha o 13º no fim do ano, aí nós já comprávamos alguma coisa para fazer na casa, e depois tinha férias também, nós podíamos fazer, e assim a vida foi melhorando até hoje. Graças a Deus. Pronto, gente, esse foi o vídeo de hoje, é uma introdução, e daí por diante a gente vai ver o que aconteceu comigo, e ainda vou citar meu pai, a minha mãe, meus irmãos que vieram depois, tá certo? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!